Nesta aula, nós vamos conhecer os objetos necessários para modelar um corredor utilizando o Civil 3D. A maioria destes objetos já é bastante conhecida por grande parte dos usuários deste software, sendo elas os alinhamentos, que definem para nós o eixo do corredor, os perfis que são obtidos a partir das superfícies e as seções transversais, também conhecida por assemblies. Para que você possa trabalhar com os corredores em seu projeto, você deve estar ciente que são necessários alguns objetos do Civil 3D para que unidos eles gerem o corredor. Para isso, nós vamos utilizar o desenho 1.2, que você vai encontrar aí no seu conjunto de arquivos do curso, onde nós já temos os objetos inseridos e nós vamos poder analisá-los com um pouco mais de calma. O primeiro que nós podemos analisar é o alinhamento. É difícil dizer qual dos objetos é o mais importante, mas o alinhamento ele serve como base, pois o eixo do seu corredor vai ser baseado neste alinhamento. A forma como você o obtém não é importante, desde que você tenha um alinhamento. O que você deve estar ciente também é que se você vai fazer um projeto de corredores baseado em normas, você tem que utilizar essas normas no seu alinhamento para que o seu projeto seja bem recebido nas entidades regulamentadoras. O que você pode fazer também? Evitar o uso de rótulos nesse alinhamento para que você não polua o seu desenho. Você pode ter um desenho com alinhamento contendo os rótulos, mas quando você for trabalhar na modelagem do corredor, evite-o para evitar uma poluição desnecessária no seu projeto. Quando nós associamos o nosso alinhamento a uma superfície, nós podemos obter os perfis deste alinhamento. E quando nós criamos uma vista de perfil, nós podemos analisar se aquele alinhamento possui um perfil interessante para o nosso projeto, que é o caso do perfil vermelho aqui que foi obtido por análise. Se por um acaso o seu perfil não for suficiente e você queira criar um novo perfil, basta você utilizar os Layout Profile ou perfis propostos para que você crie um perfil mais adaptável ao seu projeto e que envolva menos trabalhos, menos remoção de terra e tudo mais que pode acontecer em um projeto de corredores. Então, unido o alinhamento à superfície, você vai ter o segundo objeto extremamente importante para a modelagem de corredores, que é o perfil. Outro objeto importantíssimo na modelagem do corredor é a seção tipo ou assembly. Esta seção ela define as características da estrutura que você está trabalhando. É como se você cortasse a sua estrutura e obtesse uma seção a partir disso. Ela é formada por um conjunto de formas que possuem características próprias e são criadas pelo usuário. De acordo com o que o usuário define, é que ele vai obter um resultado no corredor. Por exemplo, se ele quer criar um canal utilizando corredores, ele tem que criar uma forma, uma seção baseada nas formas dos canais. Se ele quer criar um projeto de estradas com corredores, ele tem que criar uma seção baseada nas formas de estrada e com as características de uma estrada. E para finalizar, nós não podemos esquecer que, como qualquer objeto no Civil 3D, o corredor também permite a interação com objetos CADs. Então, se eu criar uma polilinha, veja bem aqui, PL, e traçar ela aqui em volta do meu corredor, eu posso utilizar essa polilinha para definir, por exemplo, a largura do meu corredor. Vejam bem, esse tipo de desenho que eu fiz aqui não faz sentido algum. Mas se por um acaso essa estrada fosse delimitada por esse espaço aqui, eu poderia utilizar esse objeto CAD, que é uma polilinha, e criar o meu corredor baseado nela. Lógico que se você cria corredores a partir dessas polilinhas, você vai estar um pouco limitado ao seu uso. Se você transforma essas polilinhas em alinhamentos, você pode obter um resultado melhor na modelagem do seu corredor. Nesta aula, nós conhecemos os objetos necessários para a modelagem de corredores no Civil 3D. Vimos que alinhamentos e perfis são importantíssimos na modelagem de corredor, assim como as seções tipo, que são objetos exclusivos para corredores e definem as características do nosso projeto. Além disso, vimos que objetos CAD, como as polilinhas, podem e devem ser utilizados para obter maior precisão na modelagem dos nossos corredores.